Olá, sejam muito bem-vindos! O tema da nossa conversa hoje é algo que podemos chamar de um conhecimento frágil, e nós vamos explorar exatamente isso. Uma ideia muito poderosa sobre como as sociedades aprendem a entender a opressão e, mais importante ainda, como elas esquecem. Para começar, vamos fazer uma conexão que de cara pode parecer bem surpreendente. Essa citação é da psiquiatra Judith Herman, e ela está falando sobre estudar o trauma psicológico. Ela diz que encarar o trauma é como entrar em reinos do impensável. A ideia principal aqui é que esse tipo de conhecimento é muito frágil, sabe? Ele pode simplesmente desaparecer se não for ativamente preservado, e isso já levanta uma questão. E aqui está a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que a gente conectaria o estudo do trauma com o do preconceito? Parece uma ponte meio estranha de se construir, né? Mas, como vamos ver, a lógica que leva ao esquecimento do trauma é exatamente a mesma que permite que as raízes da opressão sejam, simplesmente ignoradas. Então, aqui está a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Tanto o estudo do trauma quanto o do preconceito nos obrigam a entrar nesses tais reinos do impensável. Eles exigem da gente a capacidade de testemunhar coisas horríveis, de manter na consciência realidades que são, francamente, traumatizantes. Isso é muito difícil. É um tipo de conhecimento que, definitivamente, não se sustenta por conta própria. E aqui está o ponto crucial. Esse conhecimento não sobrevive no vácuo. Sem um movimento político forte, um movimento que dê voz aos que não têm poder e que legitime essa investigação, o ato de testemunhar simplesmente cede lugar ao ato de esquecer. A sociedade vira as costas. Afinal, é o caminho mais fácil. Vamos avançar um pouco para ver como essa ideia toda se desenvolveu. A grande inspiração para essa linha de pensamento veio lá de 1944, de um trabalho revolucionário de Jean-Paul Sartre, o antissemita e judeu. O que ele estava tentando fazer era entender a psicologia por trás do ódio. E para explicar isso, Sartre trouxe um conceito fundamental: a má-fé. Ele argumentava que o antissemita não odeia com base em fatos ou em lógica. Na verdade, ele escolhe o ódio como uma forma de escapar da ansiedade que a liberdade traz. É uma fuga. Uma fuga para a certeza, mesmo que seja a certeza de uma paixão totalmente destrutiva. Essa tabela aqui na tela ilustra essa diferença de um jeito brilhante. De um lado temos a pessoa racional, que aceita a incerteza, que está aberta a novas informações. Do outro, o antissemita em má-fé, que deseja a solidez, a durabilidade de uma pedra. Ele teme a verdade, porque a verdade pode forçá-lo a mudar. Então ele prefere se tornar apenas aquilo que ele sempre foi, sem a angústia de ter que escolher. O modelo que Sartre criou para entender o antissemitismo era tão poderoso que não ficou restrito só a um grupo. Rapidamente, outros pensadores perceberam que aquilo podia ser aplicado a várias outras formas de opressão. O que aconteceu a seguir foi uma espécie de efeito dominó intelectual. Primeiro, Sartre analisou a figura do judeu. Logo depois, sua parceira Simone de Beauvoir usou exatamente a mesma lógica para definir a mulher como o outro em seu livro O Segundo Sexo. E então, Frantz Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, pegou essa lente e aplicou à experiência do homem negro sob o colonialismo. A dinâmica da má-fé estava ali, em todos os casos. Agora, para a gente conseguir combater esse esquecimento, a gente precisa entender uma distinção que é sutil, mas, olha, é crucial. É a diferença entre reconhecer alguém e admitir a realidade dessa pessoa. Esse segundo termo, em inglês acknowledgement, vai muito além do simples reconhecimento. Ele implica em validar a existência independente do outro. E esse slide detalha bem essa nuance. Vejam só, o reconhecimento, que está aqui à esquerda, pode ser uma armadilha. Ele é baseado em ver o outro como um reflexo de nós mesmos. Já o admitir, à direita, é um trabalho ativo. Exige estudo, exige escuta, exige aceitação da realidade do outro, mesmo que isso desafie todas as nossas certezas. No fundo, é sobre isso. É ter a coragem de estar errado. É a disposição de mudar de ideia com base em evidências, com base no testemunho de outras pessoas, em vez de se agarrar àquela certeza de pedra da má-fé. E é aqui que o círculo se fecha. O desafio de admitir a realidade do outro está diretamente ligado ao problema do esquecimento. Porque lembrar, assim como admitir, não é um ato passivo. Pelo contrário. Essa citação resume a tese central de toda a nossa discussão. Entender a opressão não é só um exercício acadêmico, entende? É uma luta política ativa contra a nossa tendência de esquecer verdades que são desconfortáveis, de recuar para uma ignorância que é mais cômoda. E aqui está a principal conclusão.
Manter esse conhecimento frágil vivo na consciência coletiva exige um esforço consciente, uma vontade social. É uma escolha que precisa ser feita e refeita o tempo todo, apoiada por movimentos que se recusam a deixar a sociedade esquecer. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a memória depende de um esforço político ativo para testemunhar o que é difícil, quais são os reinos do impensável que a nossa sociedade, hoje, pode estar ativamente escolhendo ignorar? A resposta para essa pergunta, bom, ela define o nosso presente e o nosso futuro.